Profires, retornando para a gente continuar a nossa conversa aí da aula 15, onde nós falamos aí sobre o lazer, falamos aí das atividades que podem ser realizadas nesse meu momento ocioso, não foi isso? Profires, agora retornando aqui com vocês para a gente fazer essa revisão, tá? E já lembrar, façam todas as atividades propostas aí no Mexa-se. Já faz um portfólio aí dessas imagens, desses vídeos e já vai mandando para o professor e o prof manda para mim para a gente estar acompanhando. E ao final, né, aí tu pega todo esse material e apresenta aí no nosso extra classe, certo? Não tem nada difícil. Vai fazendo cada aula, vai registrando, certo? Vai pontuando aí os teus momentos aí de atividades interativas com toda a turma, com os teus familiares também e vai mandando. Então, bora olhar aí a nossa revisão? Então, acompanha aí comigo. Aula de número 15.2. Aula sobre jogos, lazer na sociedade, jogos e lazer na comunidade. Eita, prof, você está atropelando, hein? Sim. E aí nós falamos sobre o jogo e a ludicidade, o lazer e o tempo livre e o ócio, tipos de jogos para lazer na comunidade, jogos da cultura popular, tem muita coisa boa, hein, gente? Jogos intelectivos e passatempo, jogos esportivos, com testes e estafetas, tecnologia, jogos eletrônicos e a saúde coletiva. E falamos no finalzinho também sobre o jogo que se apresenta aí nas Olimpíadas. Lembrando que esse jogo das Olimpíadas é um jogo totalmente com regras, né? Oficiais, né? Que tem as confederações, as federações que vão aí direcionar aí esses tipos de jogos. Tem as regras específicas. Quando a gente fala de jogos e o lazer, a gente pensa no quê? Em diversão, entretenimento, desenvolvimento pessoal, cultural e social, pensa na aprendizagem, na socialização, nas regras, no tempo e no espaço que a gente tem para utilizar. A gente entende que o lazer ele é uma necessidade humana, a gente precisa de momentos de descontração, a gente pode inserir a nossa cultura lúdica, né, a diversão, uma brincadeira, momentos aí muito gostosos no nosso dia a dia e é um direito de todos, prof. Perfeito, ele é um direito de todos. Todo mundo tem direito ao lazer, tá? Quando a gente fala, por exemplo, de jogos eletrônicos, a gente entende que é um momento de diversão, que traz entretenimento, grandes aprendizagens, criatividade, um raciocínio fica mais rápido. Porém, a gente tem que observar esse momento, né, que ele também traz alguns riscos, e aí eu tenho que estar com essa minha anteninha ligada, com relação à baixa do rendimento escolar, o maior isolamento, a maior depressão, aparecimento da depressão, o suicídio, tá? Doenças hipocinéticas e sistêmicas. A gente percebe também pessoas inábeis para o domínio da sua própria vida com relação ao mundo real, né? E aí é preocupante. Então, fizemos essa revisãozinha aí do final, e aí eu trago para vocês aí o nosso momento, né? Mexa-se. E qual é a ideia de hoje, prof? Nosso Mexa-se. Então, é o seguinte, a ideia do nosso Mexa-se de hoje será uma atividade, uma brincadeira, um jogo chamado Pega Bastão. E aí eu trouxe para vocês aqui o ilustrativo, né, de uma foto minha de uma atividade que realizei lá em casa com meu esposo, utilizando aí cabos de vassoura e fita. Então eu tenho aqui a marcação no chão de a cada tipo 30, 60 centímetros uma fita, né, no chão, e aí eu vou avançando. Ao comando, né, eu falo valendo, e a gente vai soltar o bastão e tentar pegar o próximo. A ideia é não deixar o bastão cair no chão, certo? Então, a proposta de hoje, vou entrar aqui nesse slide, a proposta de hoje para essa atividade será o pega-bastão. Então, eu estou segurando o bastão aqui, quando eu falo valendo, eu vou trocar de posição com a pessoa que está comigo e ela vai pegar o meu. E aí nós vamos fazer isso até que o bastão vá ao chão. Uma sugestão para vocês, aqui eu fiz em dupla, né? Eu e o meu esposo. Mas quanto mais pessoas e mais cabo de vassoura ou mais bastão, tronquinhos de árvore fino,
você utilizar e fizer em forma de círculo, mais divertido fica. E aí uma pessoa de fora pode falar direita, esquerda, né? Ou passou. E aí eu vou soltar o meu, né? A minha missão, uma sugestão, é você deixar o seu bastão mais firme possível no chão e você tentar pegar o próximo. E a pessoa que vai soltar o próximo também tem essa mesma missão. E aí quem deixa cair vai saindo do círculo. É uma atividade onde você vai movimentar bastante. Você pode trabalhar direita, esquerda, né? Eu posso falar direita e aí vai todo mundo só para direita. Eu falo para a esquerda e vai todo mundo só para a esquerda, né? Até que chega no final e só um vai ganhar que não vai deixar nenhum bastão cair, certo? Então essa é a proposta do nosso Mexa-se de hoje, certo? Então, Prof. Iris vai ficando por aqui, vou rodar a vinheta e nós vamos entrar aí na correção do exercício. Bora ver se você acertou? Bora lá! E aí, gostou da proposta da atividade aí do Passa Bastão? Gente, eu te digo, é muito divertido. Faz ela em círculo, com a galera toda aí de casa, com a galera toda da escola. Quanto mais gente, melhor. Vocês depois me contem, registra e manda para mim que eu quero ver. Como é que foi aí? Se foi divertido, se foi um momento de lazer, se foi ociosidade longe, tá bom? Então é a proposta da nossa aula de hoje. E aí agora bora corrigir os exercícios. E aí, prof? Momento da gente ver aí se a gente conseguiu acertar as questões. Então, o que nós temos aí hoje? Eu vou sair do slide e vocês acompanhem comigo a leitura aí da questão número 1. Então, o que diz aí, prof? Olha lá. O jogo, ele é uma atividade física ou mental que favorece aí a socialização e é realizada obedecendo um sistema de regras visando aí um determinado objetivo. Até aí tudo bem, tudo tranquilo, né, prof? Certo. E aí nós temos algumas afirmativas aqui para você já ficar com a anteninha ligada aí e observar se há erro na afirmativa, certo? Afirmativa 1. Os jogos competitivos têm o objetivo de ter um ganhador ou uma equipe ganhadora. Jogos competitivos. Beleza? Afirmativa 2 diz que eles se caracterizam por ter adversários e regras a serem seguidas para que no final do jogo um ganhador seja eleito. Um ganhador seja eleito. A afirmativa de número 3 diz que faz com que a pessoa aprenda a se colocar no lugar do outro, né, que tenha empatia e não prioriza aí apenas o seu lado. Será que não prioriza? E aí? Bora ver o que a questão quer de nós? O que ela está pedindo? Bora lá olhar. E a questão fala o seguinte, sobre os jogos competitivos, assinale a alternativa correta. Eita, sobre os jogos competitivos, é isso, prof? Vou deixar lá a tela para você olhar. Eles têm o objetivo que tem apenas de ter um ganhador ou uma equipe ganhadora? Eles se caracterizam por adversários e regras serem seguidas para que no final do jogo o ganhador seja eleito? Ou ele faz com que a pessoa aprenda a se colocar no lugar do outro, ter empatia e priorize apenas e não priorize apenas o seu lado? E aí? Então, quando a gente está falando de jogo competitivo, se encaixam nas respostas as afirmativas 1 e 2, certo? Então, nossas respostas estão na letra... Qual letra, prof? A letra B, correto? Então, assim, o competitivo, ele não liga para essa questão da empatia, se colocar no lugar do outro. Eu quero ganhar, eu quero vencer e no final eu e a minha equipe que vamos ganhar, certo? Então, esse é o foco do jogo competitivo. Mas existe um outro jogo que eu vou falar para vocês no final, que é totalmente o inverso dessa palavra de competição, certo? Bora para a questão de número 2? Bora lá. E na questão de número 2 diz o seguinte, o mundo virtual vai de forma progressiva, confundindo os limites com o mundo real no cotidiano de crianças e adolescentes.
A internet, o telefone celular e muitos novos equipamentos de tecnologia da informação vão transformando os comportamentos e as formas de se relacionar com a família, com os amigos e com as novas possibilidades de viajar pelo mundo sem sair de casa, certo? Mas também surgem novos riscos à saúde para a geração da era digital, devido ao excesso de horas no uso do computador. Nada de novidade até aí, né, gente? A gente viu isso na aula, né? Vocês têm esse discernimento, vocês conseguem perceber que a gente está falando aqui de excessos, né, relacionados ao mundo virtual, correto? Vamos ver o que tem no próximo quadro. E aí ele fala o seguinte, são riscos que compõem a informação supracitada sobre o excesso tecnológico. Ou seja, a gente vai analisar aqui essas afirmativas e vai dizer que estão relacionadas aqui aos riscos que a gente já mencionou anteriormente. Será que está relacionado a hábitos positivos de sono? Na afirmativa 1. Está relacionado, afirmativa 2, hábitos sedentários e doenças hipocinéticas? Afirmativa de número 3, ao alto rendimento escolar. Afirmativa de número 4, condutas antissociais. E afirmativa de número 5, isolamento, depressão e suicídio. E aí, a gente falou sobre isso na aula, gente. Vocês têm total conhecimento sobre isso. E aí, observou? Já identificou quais são as respostas que estão relacionadas a esses riscos do que a gente conversou no quadro anterior? Eu tenho hábitos positivos de sono? Não, né, gente? Eu tenho hábitos sedentários e doenças hipocinéticas relacionadas a esses riscos? Sim. Alto rendimento escolar? Não. Condutas antissociais? Sim. Isolamento, depressão e suicídio? Sim. Então, o que é que nos sobra aí, prof? Sobra aí as respostas, né, as afirmativas aí, 2, 4 e 5. Vamos ver se ela aparece lá? Taranana. 2, 4 e 5. Perfeito. Então, essas são as respostas aí relacionadas aos riscos desse excesso digital, correto? E aí nós temos mais uma questãozinha para a gente avaliar, para a gente analisar. Bora ver? Questão de número 3. Ela diz o seguinte, os riscos à saúde físico-motora, né, corporal, produzidos por horas e horas diante do computador, não são poucos e podem ser resumidos na revisão de vários sistemas corporais. Algo de novo? Não, né? Então tá tranquilo. Bora ver o que a questão pede. São riscos que acometem os sistemas corporais. São riscos que acometem os sistemas corporais. Letra A. Depressão, ansiedade, estresse mental. Letra B. Fadiga ocular, olhos ressecados, obesidade, perda auditiva e desvios posturais. Letra C. Transtornos mentais e do comportamento. Letra D. Isolamento social e dificuldades afetivas. Letra E. Perda do rendimento escolar. Lembrando que o nosso foco aqui são os sistemas corporais. A gente viu isso lá na aula. Correto? E aí, prof? E aí, caríssimos estudantes? Vocês já encontraram a resposta? Bora ver? Então, se você marcou a letra B, fadiga ocular, certo? Olhos ressecados, certo? Obesidade, certo? Né? Lesão por esforço repetitivo. A perda auditiva, o som está muito alto, fone de ouvido. E os desvios posturais, que eu me acomodo de qualquer jeito aí na cadeira, né? Para poder me utilizar aí desses momentos. Então, tá correto. Esta é a resposta correta com relação aos sistemas corporais. Essa é a alternativa que está completa. Perfeito? Vamos para mais uma questão? Bora lá, então. Na questão de número 4, a gente tem o seguinte.
Algumas recomendações devem ser sempre lembradas para se usufruir melhor dos benefícios da tecnologia. São elas? São elas. Bora ver? Quais são essas recomendações que devem ser lembradas para que a gente possa usufruir da melhor maneira possível desses benefícios da tecnologia? Então, bora ver. Afirmativa 1. Utilizar o computador, o celular e todos os recursos tecnológicos sem limite de tempo. E aí? Afirmativa 2. Desfrutar das emoções saudáveis e não doentias, nem criminosas geradas pelas novas tecnologias. Afirmativa 3. Não abuse nem se torne dependente, mas aprenda a viver e a controlar os seus hábitos. Afirmativa 4. Deve-se viver plenamente no mundo virtual com a ajuda das facilidades reais. A afirmativa de número 5. Direitos, leis e códigos de conduta e respeito social não existem para a internet. E aí, discordou de alguma das respostas, gente? Bora ver o que a gente traz de resposta? Então, eu quero aqui que você marque a alternativa, as alternativas que estão corretas, tá? Então, eu já estou dizendo que não é apenas uma. Então, eu já descarto a letra A e a letra B, certo? Pode ser a C, pode ser a D, pode ser a E. Bora ver? Então, se você marcou a alternativa D, que corresponde a 2 e a 3, bora ver o que diz a 2 e a 3? Com relação aí às recomendações que eu posso usufruir dos benefícios, 2 e 3. Desfrutar das emoções saudáveis e não doentias nem criminosas geradas pelas novas tecnologias e não abusar, né, gente? A gente tem que saber dominar a máquina, não ser dominado por ela. Então, essas são as alternativas que estão corretas, certo? As afirmativas corretas. E aí, para a gente enfatizar mais ainda, e eu falei para você que no final da aula eu ia te explicar o que seria o oposto de competitividade, pois é, trago um material aí sobre os jogos cooperativos, tá? Os jogos cooperativos é uma sugestão aí para que você leia. Tem várias atividades muito bacanas que você pode estar realizando aí na tua comunidade, na tua família, com os teus amigos, com teus colegas de sala, certo? É uma sugestão muito bacana, tem muita atividade bacana aí. Realiza e me mostra, vem aqui comigo. Me mostra aí como é que você está realizando essas atividades aí, depois de você ler, você observar, separar material aí dessa proposta de jogos cooperativos que eu quero ver. E já anexa esse material todo, esses vídeos, essas fotos, para o nosso Extra Classe, certo? Afinal de contas, faz parte aí também da tua nota, né? Ter essa interação, ter esse momento aí do Extra Classe. Todas as atividades foram pensadas com muito carinho, tem um cunho aí educativo, faz as tuas anotações, todo esse conteúdo que a gente vem trabalhando, a gente já está quase ali, né, já no finalzinho aí das nossas aulas, né, absorve todo esse conhecimento, tem dúvida, volta no material, dá uma pesquisada na internet, usa de forma inteligente, faz aí os teus mapas mentais e seja vencedor aí nas tuas avaliações, nas tuas provas de Enem, provas de vestibulares pelo Brasil e pelo mundo, certo? Então, te apropria de conhecimento. Profires vai ficando por aqui e nos vemos na próxima aula. Tchau, gente!